A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. É o momento do nosso devocional. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Povo de Deus, neste texto a gente vê demonstrando aqui as duas vindas de Jesus, né? A primeira, que ele veio em carne. Ele ofereceu a si mesmo como sacrifício. Ele veio em carne. A Bíblia diz que ele despiu da sua glória e fez-se homem. E como homem, humilhou ainda mais até a morte, e morte de cruz. A primeira vinda do Senhor, ele veio então, a Bíblia diz que ele se fez pecado. Ele veio então misturar com os pecadores. Embora não cometeu pecado, mas ele se fez corpo de pecado, corpo de homem, que é cheio de fraquezas, é cheio de concupiscências. Então Jesus se fez homem e se fez pecador para poder tirar os pecados. A Bíblia diz assim que nós temos um sumo sacerdote que, como nós, pode entender as nossas fraquezas, porque ele se fez corpo como nós. A Bíblia diz que ele encarnou-se, nascendo de uma mulher e vivendo das mesmas, sendo subjugado às mesmas necessidades do que qualquer ser humano. Então Jesus veio para enfrentar o pecado, para vencer o pecado, para batalhar contra o pecado, para guerrear contra o pecado. E sendo vencedor, ele veio ser a causa da eterna redenção. Então, como pecador, ele se entregou como sacrifício para tirar os pecados de muitos. Por que de muitos e não de todos? Porque nem todos abrem o coração para ele. Embora que o plano seria para todos. A segunda vez será bem diferente. A Bíblia diz: aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Dessa vez, desta segunda fase da vinda de Cristo, ele não virá envolver-se nesse corpo de carne de concupiscência. A Bíblia diz: ele aparecerá segunda vez sem pecado. Ele não virá envolver com pecado, mas ele virá para aqueles que o esperam para a salvação, aqueles que aceitaram o sacrifício dele e também abandonaram o pecado e também não têm relacionamentos com o pecado. E a esperança que tem é da volta dele. Então ele virá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Não haverá tempo, não haverá viabilidade, não haverá de
se resolver problema com o pecado na segunda vinda, na segunda fase da vinda de Jesus. Ele está voltando. Ou ele aparece. A Bíblia diz que, como homem, ele podia ser visto por todos, mas na segunda fase nem todo olho verá, nem todo olho verá, somente aqueles que o esperam para a salvação, que já aceitou ter os seus pecados tirados por ele através do seu sacrifício, que passou a amá-lo, a obedecê-lo, que passou a testemunhar do seu nome e das suas obras e do seu reino, que passou a viver para ele, que passou a viver amando-o. Esses, a Bíblia diz, Paulo diz assim: desde agora a coroa da vida me está reservada, e não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Ele aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então, duas fases da vinda de Cristo. A primeira, ele vem solucionar o problema da condenação, que é tirar o pecado. Entendendo isso, diz o capítulo 1 de João, versículo 11 e 12, veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que crêem no seu nome. Então, aqueles que crêem no seu nome tornam-se filho de Deus, e são para esses que ele virá a segunda vez. A Bíblia diz que essas pessoas o esperam para a salvação. Que salvação? Essa salvação é abrangente. Um leque dessa salvação é que esses que esperam a Jesus para a salvação estará em aperto na época, porque com certeza vai estar no limiar da grande tribulação, vai estar no limiar do reinado do anticristo. Então, nessa confusão toda, mas na esperança, porque a Bíblia diz que ele nos esconderá até que passe a calamidade aqui na terra. Então, nesse aperto todo, mesmo da igreja, diante do que está prestes a acontecer, então ele aparecerá para tirar aqueles que o esperam, porque ele não nos chamou para ira, mas para aquisição de vida eterna. E grande tribulação será tempo de ira, a ira de Deus sobre a terra, sobre os seres humanos. Então, fica aqui essa palavra a todos os irmãos. Cristo ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Se a pessoa, no momento da segunda vinda de Cristo, estiver envolvido com o pecado, Jesus não tem compromisso com ele, porque ele virá sem pecado para buscar aqueles que sem pecado, sem estar envolvido com o pecado, aguarda para a salvação. E isso pode ser hoje, amanhã, qualquer momento. Será um momento surpresa para a igreja. Se o ladrão dissesse a que hora, ou se soubéssemos a que hora viria o ladrão, vigiaríamos e não deixaríamos minar a nossa casa. Jesus virá como ladrão de noite. Quando disser a paz, não é? Ou seja, quando estiver todos tranquilos, 2 estarão dormindo, um será tirado, outro deixado, 2 estarão no moinho, 2 estarão no moinho, uma será tirada, outra deixada. Então, amados irmãos, o que vale, a fé nos incita
A fé nos proporciona a estar sempre preparados. É isso. Só não nos preparamos quando nos falta fé. Mas essa fé que Jesus nos deu, ela nos conduz a estar sempre aguardando, estar sempre preparando, para que aquele dia não nos pegue de surpresa, porque ele virá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Tenha todos um dia abençoado.